Olá, sou Roselane Reis e você está no Você Pode, o podcast onde você, mulher, pode vir aqui contar a sua história para inspirar outras mulheres a conquistar os seus sonhos, as suas vitórias e também compartilhar as suas lutas. E hoje nós estamos com uma convidada que tem uma história incrível. E olha, não é uma história só não. Ela tem duas histórias. Eu não sei como que ela vai fazer para contar tudo isso hoje no nosso programa, mas eu quero que ela conte tudo, sem esconder nada, tá bom? Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco para compartilhar essa sua história de vida incrível que eu sei que é. Ah, muito obrigada. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui e espero que a minha história possa contribuir aí com algumas pessoas e, quem sabe, inspirar, né, muitas mulheres. E olha, com certeza vai inspirar, viu? Eu tenho certeza disso. Bom, eu sei que tem dois segmentos a sua vida hoje. Gente, e eu queria que você começasse contando, porque tem uma veia empreendedora familiar aí, né, Adriana? Então, eu queria que você começasse contando dessa veia empreendedora e que nós fôssemos chegando aí nessas histórias bonitas que você tem. Sim, sim. Minha mãe, né? Minha vida empreendedora começou desde criança, vendo a minha mãe empreender. A minha vida toda, né? Quando eu paro para pensar na minha mãe, eu só vejo ela vendendo coisas. Vender aquelas revistinhas, e desde Natura, é, ela fazia as reuniões em casa com mulheres, teve uma floricultura, meu irmão já teve uma perfumaria. Então, assim, a metade, não digo toda a família, mas metade da família sempre empreendeu, né? E eu cresci no meio disso, né? Então, acho que foi daí que nasceu o meu desejo de empreender. E eu logo cedo, né, desde pequenininha, já vendia meus brinquedinhos que eu já não queria mais, Já reformava eles e vendia. reformava, vendia para comprar outros novos, então começou daí. Oh, muito bem. Eu lembro que você me contou isso, eu falei, incrível, né? Que vai já de pequena, já querendo fazer as coisas para ter novas conquistas. E quais foram os próximos passos aí? Então, olha, eu comecei, a minha vida toda, quando eu paro para pensar também, eu sempre estive envolvida, né? Apesar de trabalhar 18 anos numa multinacional suíça, né? Desde sempre, desde estagiária, né? Eu sempre estive envolvida com outros, após meu horário, né, de trabalho, com outros projetos, né? Então, ajudei minha mãe na floricultura, meu irmão na perfumaria, vendi bijuterias, né? Até que um tempo atrás, alguns anos atrás, eu resolvi, né, dar um passo maior, que foi montar um salão de beleza, daqueles que a gente se apaixona, né? Eu falei, não, eu quero ter o salão, com Aquele ofurô, visual. aquele visual, aquele que a gente merece, né? Nós mulheres merecemos, hein? Sim. E aí foi quando, num bairro nobre aqui de São Paulo, eu resolvi, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, do meu primeiro casamento. Eu peguei metade de um valor de um apartamento, né? Que foi a nossa divisão de bens, e investi num negócio, que era o meu sonho, né? Montei um salão completo, com estética, ofurô, dia da noiva, maravilhoso. Só que eu esqueci de um detalhe. Eu quis criar um empreendimento sem estudar a fundo quais seriam os meus desafios nele, né? Então foi uma experiência bem complicada, bem difícil. Você tem uma formação acadêmica. Sim, eu sou formada em comunicação, com pós-graduação em administração de empresas. Você tem Mas, gestão do negócio, mas você sente que o que faltou foi conhecer o segmento da área de beleza, digamos assim, né? Que seria o salão. exatamente, o que eu imaginei? Bom, eu tenho dinheiro, né, que era a metade do valor de um apartamento que havia vendido. Eu falei, bom, eu tenho dinheiro, eu vou montar o espaço num lugar bacana, que eu sei que tem um público para os serviços que eu gostaria de oferecer. Contrato uma equipe experiente, né? Eu faço as entrevistas, né, com a equipe, contrato a equipe, aí eu vou gerir. Vou gerir o salão, vou ser a dona do salão, né? Faço a gestão do salão e eu coloco os profissionais que entendem disso para trabalhar. Achei que eu
fazendo dessa forma, estava tudo ok. Vou ter sucesso. Acho que a questão também foi questão de pessoal, né? Porque eu sei que é difícil hoje, né? Existe hoje salão parceiro, né? Que você tem a equipe que está ali trabalhando. Eu não sei se quando você abriu também tinha, mas é complicado quando você sai de um segmento e você entra no outro sem ter esse conhecimento de equipe, né? Porque se eles faltam, como é que funciona? Qual foi a sua maior dificuldade que você sentiu? Porque você tinha o dinheiro, você construiu um negócio bacana. Não deu certo. O que que você atribui a isso, além do conhecimento? Foi mais pessoas? O que que seria? A culpa eu coloco toda em cima de mim, na verdade, né? Porque qualquer empreendimento, ele é feito de pessoas, né? Então, acho que se eu soubesse, se eu conhecesse um pouco mais do mercado, talvez eu tivesse me preparado para lidar melhor com as pessoas, Com a né? situação ali, Com né? as situações, com os profissionais, né? E eu não tinha conhecimento, né? Então, eu atribuo essa falha, né, por não ter dado certo esse negócio, realmente a minha falta de conhecimento. Né? Quando a gente viu que não deu certo, né, tive um prejuízo enorme, perdi a metade do meu apartamento. Mas você vendeu o salão, o que que aconteceu? Então, por um tempo, que a história é longa, né? Mas quando eu realmente resolvi fechar as portas do salão, por um tempo eu tentei vender, mas não deu tempo, assim, eu tinha que renovar o contrato de aluguel, eu vi que se eu renovasse, talvez eu ia postergar o problema, né? Então, eu fechei as portas, eu vendi os móveis, né? Mas móveis usados, por mais que estejam bem conservados, já não Perde consegui o valor, né? recuperar nem 20% do investimento, né? Então, realmente, eu fechei. Então, na época, eu fiquei meio revoltada. Eu falei, acabou, não vou mais trabalhar, não vou mais empreender. Eu vou arrumar um emprego de CLT, ou nem que seja comissionada mesmo, mas eu não quero mais. Eu Aí quero... veio a parte negativa, não vou mais empreender. Agora eu já fiquei no suspense, porque eu sei que tem coisa boa depois. Como é que foi essa fase aí? Então, aí assim, né, a veia empreendedora, né, Mamãe, irmão? sempre ali, né, mesmo assim, o que que acontece? Nessa época, eu já estava num segundo relacionamento, né, meu segundo casamento, eu grávida, né, então você imagina, eu trabalhava das 7 às 16 numa multinacional, das 16h30 às 10 da noite no meu negócio, de sábado no meu negócio, de repente eu fechou o salão, a empresa, né, na qual eu trabalhava mudou a operação da área financeira, né, que era a área que eu trabalhava, mudou de país. E aí eu fiquei sem as duas coisas. Para quem De uma vez. trabalhava de domingo a domingo, das 7 às 10 da noite, de repente fiquei sem nada, né? E eu grávida, como é que eu vou sair procurando emprego grávida? Eu estava com 5, 6 meses de gestação. Falei, não, vou ficar em casa, né? Mas quem aguenta ficar sem fazer nada? Foi nessa época que eu comecei o meu segundo negócio, né? Que é a influência, né? Eu comecei a pesquisar sobre gestação, sobre a minha fase no momento. Aí eu criei um blog. Que ano mais ou menos isso, Adriana? Isso, eu tava. Minha filha hoje tem 9 anos, eu estava grávida dela, então são 10 anos atrás, foi em 2013. 2013. Acho É que uma foi. boneca, viu, a menina? Linda, gente. Ela é linda. Então, assim, 10 anos atrás isso, né? Porque foi mais ou menos nessa época mesmo. Nós 10 estamos anos atrás, acho que não tinha Instagram, ou se tinha, estava começando, né? no forte era o Facebook na Facebook. época. Então, assim, eu criei um blog e criei uma página do Facebook para, assim, sem nenhuma pretensão. Era realmente para passar o meu tempo, né? Para contar as coisas que eu vinha descobrindo sobre a maternidade. E realmente, assim, eu sempre fui, né, muito agitada, ativa, sou até hoje, né? Então, eu precisava ocupar o meu tempo, né? Até para passar um pouco a revolta, né, de ter perdido uma grana, e, enfim.
eu criei esse canal e comecei a pesquisar sobre a minha atual situação. Eu falei, caramba, tem tanta coisa bacana que eu preciso compartilhar, porque eu acho que as mulheres não sabem disso, né? E aí foi quando eu criei o Facebook e o blog para dividir tudo que eu estava descobrindo naquela fase de maternidade, né? E daí eu fui conhecendo outras mães, outros influencers, outras pessoas e sendo convidada para alguns eventos, né? Algumas marcas famosas aí de produtos relacionados a bebê e a mamãe começou a me convidar para participar. Quando eu fui ver, começou a crescer, né? Pessoas seguindo e querendo mais informações. Aí logo, acho que 2 anos depois veio o Instagram e eu tô lá até hoje. É Passa o claro. endereço pra gente, porque a mulherada já tá perguntando aí no nosso canal. Sim, sim. Então, assim, ao longo do tempo foi mudando também um pouquinho, né? Eu comecei falando muito sobre bebê, né? Que era a minha fase. Desculpa. Sobre maternidade, sobre gestação. E as fases foram passando. Aí foi, conforme a Lara foi crescendo, então foi mudando as fases. Acredito que foram mudando também as empresas, né? Digamos até os seus parceiros que estavam junto com você. E você foi compartilhando, foi criando tipo uma comunidade de mães ali que estavam com você, né? Exatamente. A gente foi adequando, né, ao nosso momento. Passou para a fase de escola, né? Quando foi para colocar a Lara num prezinho. E depois foi para agora, né, ela já está uma pré-adolescente, né? Então eu tenho falado muito sobre receitas, né? Alimentação, né? Das crianças, como que vai ser direitinho. Não, fica tranquilo. Eu acho que é importante as mulheres saber exatamente desses estágios, né? Como acompanhar a criação de filhos. Então, ainda mais hoje que nós temos um mundo muito forte de influências de vários produtos, né? Então, você abre TV, a internet, então tem aqueles canais constantes. E eu vejo que você compartilha muito isso numa linha natural, né? Sim, Isso é muito sim. É o que eu bacana. realmente uso em casa, que eu faço em casa, o que está dando certo para mim, a gente quer compartilhar. Então, essa parte de influência começou daí, dessa época, né? E aí, né, eu tive a Lara, né, ainda dentro de casa, só compartilhando as coisas, né, na internet, no Mas blog. já tinha alguma remuneração que te auxiliava ali. Tinha bem pouco, bem Sim. pontual. Eu, assim, quando eu saí da empresa, né, dessa multinacional que eu trabalhei, e eu fui demitida grávida, eles me pagaram Uma indenização. a indenização e também, assim, o resto da minha gestação e mais a licença maternidade. Então, eu tinha uma remuneração pequena, mas também tinha o que eu recebi da empresa para me manter, né? Você foi administrando aquele recurso, Fui né? administrando um recurso para, né, fazer durar. Desculpe. Aí o que que acontece, né? Passou, quando a Lara fez 1 aninho, eu falei, não, agora eu preciso trabalhar mesmo, porque a parte de influência não supria todas as nossas necessidades, né? Sim. E aí eu falei, o que que eu vou fazer? Porque eu não quero mais aquela vida corporativa que eu não tinha horário de entrar, né? Tudo bem que meu horário normal era das 7 até as 16, 17 horas, mas quem trabalha com finanças sabe que em época de fechamento, Não a tem gente não horário. tem horário. Eu Uhum. cansei de virar meia-noite no trabalho. Eu falei, não, agora com uma criança pequena, eu não quero mais isso para mim. Aí eu falei assim, o que que eu posso fazer? Eu já tinha um curso de corretora de imóveis, já tinha o meu Cresce. E só que que foi o que eu falei, eu trabalhei 18 anos numa empresa, mas eu sempre fiz outras coisas. E ser corretora em horários, em finais de semana, eu já tinha sido tempos atrás. Eu falei, acho que agora é o momento de eu reativar o meu Cresce e começar nessa área, porque eu sei que tem uma flexibilidade de horário. Daí foi quando eu procurei uma imobiliária, próximo da minha casa, próximo da casa da minha irmã, Fosse bem cômodo para você conseguir fazer a educação da Lara como você gostaria, como eu estar gostaria. perto dela. Exatamente. Eu tinha minha irmã como rede de apoio. Minha mãe faleceu também um pouco antes disso, né? Mas eu ainda tenho hoje minhas irmãs, que são meu braço direito, minhas duas irmãs. Então, eu consegui um trabalho numa imobiliária
próximo da residência das minhas irmãs, que eu trazia a Lara, ficava... Como na imobiliária a gente não precisava ficar lá o dia inteiro, eu ficava, às vezes, na casa da minha irmã, trabalhando junto com a Lara, depois eu saía, então foi uma fase boa, né? Eu sei que tem um aumento aí, que acho que assim que você entrou, criou um impacto nessa imobiliária. Me conta aí como é que foi. Sim, Você bateu, então. acho que um recorde, alguma coisa lá? Eu voltei com tanto gás para trabalhar, porque eu falei, não, eu preciso, a situação estava bem difícil, né? Tanto tempo que eu fiquei sem produzir financeiramente falando, eu falei, não, eu preciso fazer a coisa dar certo, né? E me dediquei, assim, bastante, né? E eu consegui, num mês, fazer 9 locações, coisa que a imobiliária nunca tinha feito antes. Foi realmente, assim, algo novo para a imobiliária e para mim foi muito bom, porque aí me deu mais, assim, disposição para não, dá certo, né? É só eu me dedicar que vai dar certo. E assim, né, nessa época eu falei, bom, eu não quero mais empreender, tá É, dando certo ainda dessa tinha um pouco forma. daquela decepção do que ocorreu com o salão, ainda estava te impedindo de você querer empreender. Eu falei, não, eu não quero mais, eu quero, assim, ter meu dinheirinho ali e ganhar sempre um pouquinho mais trabalhando, mas eu não quero mais ter dor de cabeça, não quero mais ter responsabilidades tanto quanto eu tive antes e correr o risco de não dar certo de novo. Mas aí, né, foi lá um ano e pouquinho, e a veia empreendedora não me deixava quieta, Foi porque falando, foi falando mais alto. Foi subindo o volume. foi. Porque assim, eu sou dessa forma, um dos assuntos que eu mais gosto de conversar hoje com todo mundo é sobre empreender. Quer ter uma boa conversa comigo é falar, eu tô pensando em montar alguma coisa, porque Chamou para conversa. nossa, eu adoro. E aí, eu trabalhando lá, poxa, eu sou super grata, né, a essa imobiliária, me ajudou muito, mas eu sou observadora, eu falo, puxa, eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer melhor, né? E aí foi menos de 2 anos. Falei, não, agora eu vou seguir minha carreira solo. Aí agradeci, né, pelo tempo que eu estive lá, Sim. que foi muito bom, mas resolvi ir trabalhar sozinha como corretora. E como que nasceu? Você saiu, espaço físico, foi trabalhando em casa? Como é que foi? Eu me desliguei, fiquei trabalhando de casa, porque sozinha, né? Eu não poderia dar um passo, agora eu fui mais com calma, né? Não foi tão ousada, né? Foi Não, mais estudando o campo. Embora exatamente. você já tinha um curso, né? Você já tinha se preparado, né? Se capacitado e já tinha vivido uma experiência ali de 2 anos Isso. dentro de uma imobiliária. Então, além de corretora, você já conhecia como que era a questão administrativa, a questão de relacionamento com os corretores. Então, você já não Isso. foi diferente do que ocorreu com o salão, né? Diferente. No salão, eu não era cabeleireira, eu não era manicure, eu não era Nunca tinha esteticista, trabalhado no nunca tinha salão? trabalhado, só gostava de ir. Só gostava de ir e queria. Agora no caso de corretora, não. Eu estudei, né? Tive uma formação como técnicas em transações, né, imobiliárias. Eu já tinha o curso. Aí trabalhei numa imobiliária, já tinha trabalhado antes como freelance, né? Daí trabalhei quase 2 anos dentro de uma imobiliária. Eu já tenho uma formação em administração também. Aí juntou, né? Eu tive a experiência que eu não tive na área da beleza, Beleza. né? E aí foi. Daí eu fui devagarzinho, né? Eu saí, fui trabalhar sozinha dentro de casa, né? Como corretora. Desculpe. E sozinha, crescendo conforme as coisas foram acontecendo, sabe? Comecei sozinha, com alguma carteira de cliente pequeno. Aí, conforme eu fui sentindo, né? Olha, tô conseguindo administrar imóveis, que hoje o nosso forte é a administração de imóveis, eu fui expandindo, né? Depois eu tinha um corretor que veio trabalhar comigo. Depois meu irmão, como corretor, veio trabalhar comigo. Aí eu falei, não, agora não dá mais para ficar dentro de casa, né? Eu preciso de um espaço físico, porque tem clientes meus que querem vir ver,
quer vir ver se existe o meu escritório, né? Ainda tem um pouco daquela cultura, né? Ainda Alguns tem. têm que, eu preciso ir lá tomar um cafezinho para buscar lá, quem sabe o aluguel, ou para poder fazer assinatura de uma escritura, né? Ver Então, se a imobiliária existe, porque hoje faz toda a diferença, o olho no olho, né? É assim, o digital, puxa, ajuda muito, né? A nossa vida se transformou, a facilidade que hoje o digital nos trouxe é incrível, mas tem ainda algumas coisas que o olho no olho faz toda a diferença, né? Então, foi necessário, né? Ter um espaço físico. Daí a gente começou com uma sala só, pequena, e só que ali eu já podia atender meus clientes, né? E foi. Hoje a gente já estamos no nosso terceiro ponto, né? Terceiro local. Crescemos, então, da salinha pequena, fomos para uma outra que já eram 4 salas. Hoje a gente já está no espaço que são 5 salas, né? Então, mas assim, eu fiz diferente, né? Porque na área da beleza, eu já, sem conhecer nada, eu montei o salão com um espaço de noivo, furou, sabe, o top. Agora, nesse caso, né, da imobiliária, não. Eu comecei bem pequenininho, só eu, sozinha, em casa, e fui crescendo conforme a demanda, né? Conforme a nossa necessidade. E hoje eu posso falar que, assim, estamos ainda em crescimento, né? sim. Mas a gente vai melhorando o sistema, né? Que a gente colocou, eu melhorei o sistema, eu coloquei algumas facilidades, a gente contratou um sistema de vistoria que é a melhor que tem no mercado, então a gente foi melhorando, né? Ainda tem muitas coisas para melhorar, mas a gente tem dado os passos conforme a demanda, né? Conforme a gente consegue. Foi crescendo com estrutura, né, Com Adriana? estrutura, Ai, parabéns, a gente exatamente. fica muito feliz, a gente conhece, tá, gente? É uma referência. Inclusive, você vai estar conosco aqui como parceira, né? Sim, Então, eu acho que a realização de um sonho de todo brasileiro é exatamente a aquisição do seu imóvel, né? Então, eu sei que você tem, não só você, como toda uma equipe preparada para isso. Muito bem, você chegou aqui. Dentro da conquista dos seus sonhos. E tem como é que ficou em paralelo essa questão da influencer? Ela veio junto veio e foi junto. crescendo conforme a Lara foi crescendo também. Exatamente. Eu levo as duas coisas juntas, né? E dá para conciliar as duas coisas. Então eu tenho as duas. E até assim, o bom de empreender, porque quem é empreendedor sabe, a gente não tem mais aquele horário de entrar e de sair do trabalho. Mas tem dia que a gente trabalha assim, não tem hora para terminar também, não tem sábado, não tem domingo, mas eu consigo me programar. Eu consigo dar um tempo lá com os meus trabalhos da imobiliária, estar aqui, por exemplo, né? Eu consigo cobrir um evento por conta da influência, né? Porque eu consigo me organizar com os meus horários da imobiliária, né? Então elas vieram juntas, né? Elas estão crescendo juntas aí. Ai, parabéns. Eu gostaria de perguntar para você, nessa sua trajetória, qual foi o momento mais difícil que você acredita que você passou? Então, assim, a perca da minha mãe, né, foi, acho que, da minha vida toda, né, acho que o mais difícil para mim foi a perda dela, né, porque a gente ela é um pilar, né, na vida de todo mundo da minha casa, ela é uma pessoa foi, né, uma pessoa muito forte, muito guerreira, né, e essa, acho que toda a minha trajetória, a perda da minha mãe foi o que pesou mais. Ela tinha a floricultura Ela ainda. tinha floricultura. Quando ela faleceu, ela tinha floricultura. E eu ajudava ela. Eu trabalhava naquela multinacional, mas eu saía de lá, ia direto para lá para ajudar de sábado, domingo e pós o horário, né? Então acho que em toda a minha vida, acho que foi o pior momento foi ter perdido ela. E Parece aí, que perdeu um braço da gente, e né? aí consequentemente, o negócio também deixou de existir. Ou vocês Isso. seguiram? Como é que Não, é ficou? porque deixou de existir, porque eu poderia sair do meu trabalho e tocar lá, mas não era algo assim que poderia. Teria que estudar também, sabe? Uhum. E me dedicar mais, e não era o meu momento, né?
Então, a gente fechou a floricultura e encerrou. Muito bem, agora eu quero falar de sonhos. Não sonhos, alguma coisa distante, mas talvez as metas. Quais seriam os próximos passos da Adriana? Tanto no segmento de influência, porque eu sei que a sua agenda é uma loucura, né? Para a gente conseguir falar. E eu ainda estava vendo, né? Que ela estava essa semana lá falando, gente, essa semana tá cheia. Tá. Inclusive, eu tenho podcast, né? Então, como é que tem hoje os próximos passos dentro dessa trajetória, tanto da influência quanto da Lara Imóveis? Então, ó, aqui nunca para, né? Eu acabei de criar a Lara Seguros. Olha, parabéns. Nascendo aqui, Tá nascendo hein, uma gente? empresa. Ó, nascendo aqui, lançamento da Lara Seguros aqui, não, você pode. Isso, a Lara Seguros é em parceria com uma corretora de imóveis, que também é corretora de seguros. E seguros a gente usa muito dentro de uma imobiliária. Falei, por que não, né? Então, a gente criou, tá engatinhando ainda, né? Tudo muito novo. Então, nós queremos fazer crescer, né, a Lara Seguros, que está começando agora. Tem um projeto futuro, que é a administração. Hoje, a gente faz a administração de aluguéis padrão, né? Que eu sei que é o forte de vocês, Que né? é o nosso forte. Mas a gente, como está tendo uma demanda, uma procura, a gente está desenvolvendo a administração de temporada para atender quem tem imóveis que quer alugar Airbnb, quer alugar, sabe, temporada. Então nós estamos, né, abrindo aí esse leque. Isso aí ainda é novo, ainda a gente... É a primeira Tá vez nos projetos, está sendo lançado aqui no Você agora. Pode. Exatamente, mas então a gente tem isso aí para desenvolver. Começamos agora, a Lara Seguros já existe, já tem CNPJ, já tem tudo. E a Lara, que vai cuidar também de locações por temporada, também está nascendo, mas ainda está ainda nos primeiros passos, né? Muito bem. E a influência é isso, assim, eu quero... a gente tem divulgado muitas receitas que as pessoas têm gostado muito, eu quero seguir nessa linha. Aquela de frutas é uma delícia, que você colocou numa mão com uva e tal. Tô fazendo. Não, e assim, são coisas que a gente testou, que eu uso na minha casa, que a gente consome e dá certo. A gente só posta saborosíssimo. Coisas assim. Então, eu quero seguir nessa linha e nessa parte de influência, é o que eu falo. Se eu precisar mudar mais uma vez o estilo, a gente vai mudando, porque é uma adaptação, né? Desses 10 anos que eu tenho esse canal, eu fui adaptando conforme o meu dia a dia, porque é bem aquilo, é para mostrar a realidade da minha vida. Então, hoje é isso. O que está mais forte lá é a questão de receitas. Se daqui a alguns meses eu ver a necessidade de mudar um pouquinho dentro da minha realidade, a gente vai se adequando. Mas é exatamente isso, Adriana. Por isso até que nós fizemos questão que você viesse. Porque aqui no nosso programa do Você Pode, a gente quer que não conte somente o que a rede social mostra, mas exatamente o que você faz no seu dia a dia, né? Sim. Então, você passa para a gente aquilo que realmente você se preocupa com a alimentação, você conta das suas histórias, é exatamente isso que a gente quer. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão nos ouvindo e também outras pessoas, né, os homens aí que estiverem nos ouvindo também, que nós temos uma forte audiência, tanto lá no Spotify, quanto também no nosso canal do YouTube, né, no videocast. Que fosse assim, que você passasse aquilo que realmente você teve um momento, né, uma veia empreendedora, mas teve uma grande decepção, né, uma falência, um negócio que não deu certo, que por um momento você disse que não faria mais, mas que depois a vida lhe conduziu e você conseguiu entender o porquê não deu certo. Sim. Então, eu queria que você passasse uma mensagem aqui, né? Falasse diretamente com elas para que continuassem guerreiras, assim como a Adriana. Isso aí, gente. Olha, não desistam. O que eu falo, assim, tá difícil, tá complicado, procure conhecimento. Procure ajuda de pessoas que já passou por tudo isso, de histórias inspiradoras. Procure estudar aquele ramo que vocês decidiram empreender, mas não desista. Se você tem um sonho, vai atrás, que ele pode dar certo. E olha, tem mais um detalhe, viu, gente? Que ela está estudando ainda, viu? Mas ela vai estar conosco dando mentorias. Então, quando ela fala estude o seu segmento, então fica de olho, porque a gente vai lançar a Adriana também aqui. Bom, agora chegou aquele momento que todo mundo quer saber em que fase que a nossa amiga Adriana está.
se ela está na fase guerreira, ainda na batalha, ou se ela está na fase princesa. Lembrando que princesa não é aquela que não faz nada, ela tem um reinado para cuidar, tá? Mas a gente gostaria de saber em que fase você está, Adriana. Olha, ainda estou como guerreira. Tudo Como a bem. gente, como eu falei que tem projetos nascendo aqui que ainda estão engatinhando, então eu creio que eu ainda estou como guerreira. Tudo bem. Então, eu acho que você tem muito que conquistar mesmo, né? E você realmente é uma grande guerreira. E eu gostaria que você levasse um pin nosso aqui, tá? Que simbolizasse que isso pudesse fortalecer ainda mais esse seu estágio. E que quando você sentisse algum momento, gente, olha, pode pôr por dentro da roupa, que é só um iminha. Você consegue isso, você tira, aí põe isso. Aí já vai sair daqui mais guerreira do que já é, gente. Bem, E que você realmente lembrasse nesse momento que nós estamos com você, torcendo por você, e a sua história com certeza vai inspirar muitas mulheres, tanto nessa área que a gente vê que cresce muito digital, né, de coisas que você faz que você pode compartilhar, como você falou quando se descobriu grávida, falou, poxa, eu estou descobrindo coisas que às vezes muitas mulheres não sabem, e você não segurou, né, você sim. realmente compartilhou, e isso é um momento incrível, eu acho que isso vai auxiliar, e também nesse segmento, parabéns aí pelo segmento imobiliário, né, o Ah, segmento do sonho brasileiro, né, que realmente, principalmente por administrar imóveis, que é essa área de investimento. nossa, eu agradeço a oportunidade. É um prazer imenso poder contribuir de alguma forma com as pessoas, de falar, né, que é possível. E estou muito feliz de poder ter contado um pouquinho da minha história aqui. Nós que agradecemos demais, Adriana. Obrigada mesmo, viu? Muito sucesso e em breve você vai estar conosco fazendo as mentorias, viu? Pode deixar. É isso aí, você assistiu mais uma bela história de uma mulher multipotencial. Vocês viram? Vocês são capazes. Encontro você na próxima semana. Quem sabe, né, sua história que vai estar aqui no Você Pode.